1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ser bem breve na minha mensagem. E eu gostaria de pedir aos irmãos, se puderem, os irmãos sei que gostam de evangelismo aqui na igreja, se puder anotar, irmãos, vai ser muito bom. É uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração já há muitos anos. Na minha fase de juventude, eu passei aqui nessa igreja de Manhuaçu também, um período, conhecendo os irmãos aqui, e naquele tempo eu tinha uma grande indagação na minha vida. Por que Jesus morreu na cruz? Nós vamos estudar hoje, rapidamente com os irmãos aqui, esse assunto. Sei que os irmãos aqui sabem muito, Eu participei de uma classe, a professora lá, excelente professora. Como é que é o nome dela, gente? Carolina, está lá no cantinho lá. Irmãos, que estudo maravilhoso, Mas eu gostaria de ajudar os irmãos um pouquinho mais nesse assunto, porque Jesus morreu na cruz. Todo mundo preparado? Quem quiser pegar a caneta aí, papel, e nós vamos começar aqui. Vou puxar um pouquinho para cá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Só os irmãos. Porque ok, não vale responder, dar a mesma resposta. Vou começar lá do canto, sem a professora falar agora no momento. Vou perguntar por que Jesus morreu, essa ala de cá. Por que Jesus morreu? Para nos? Não vale mais responder isso. Para nos salvar. O que mais? Aqui, primeiro. Irmãos, está aqui minha irmã, a Cristina, a Gabriela, essa aqui. Meu primo está ali, o Lucas. Cadê o Lucas? Está aqui na frente. Pastor Elmiro é um grande amigo desde juventude, jogando bola às 6 horas da manhã, lá perto da casa dele. Mas por que Jesus morreu? Vamos lá. Para nos salvar, nos libertar. Essa ala de cá. Por causa... a razão, Por causa dos nossos pecados. Estudamos lá com a professora o que é o pecado, Mais alguma pessoa para falar? Para nos justificar. A ala do meio aqui, do lado do Lucas e do pastor Elmiro. Por que Jesus morreu? Não vale responder dar a mesma resposta, Nos resgatar dos nossos pecados. A ala do pastor Marcos lá. Por amor. Alguém mais? Então vamos lá. Nós vamos entender um aspecto da morte de Jesus que a gente sabe, mas a gente esquece um pouquinho desse aspecto que a Bíblia mostra, e eu vejo que é um aspecto muito essencial. E é para isso que eu queria que os irmãos prestem bastante atenção, que eu vou tentar ilustrar aqui. E colocando esses pedestais aqui, os irmãos vão acompanhar, tá bom? A Bíblia diz que Deus fez o homem, a sua imagem. Qual seria a imagem de Deus no homem? Espírito. Deus é espírito. E o homem foi feito também de uma parte do homem chamado espírito. Essa parte que nós temos comunhão com Deus. O professor explicou lá. Adão tinha essa comunhão perfeita com Deus. Na viração do dia ele ouvia a voz de Deus. Que essa glória de Deus chegava lá no jardim. Então Deus fez o homem, uma parte do homem é espírito. Aliás, o homem é feito de 3 partes. Alguém sabe? Corpo. O corpo é formado de quê? Carne, ossos e sangue. Esse é o corpo, feito do pó da terra. A alma do homem, mente, emoções e vontade. Mente é o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto e o que eu quero. Mente, emoção e vontade. Então, o homem foi feito também com alma, Deus soprou e o homem foi feito alma vivente. E também o homem é feito de corpo, alma e espírito, Como nós falamos. Essa parte que o homem tem comunhão com Deus. E ela também é feita de 3 partes. Intuição, percepção e comunhão.
é o espírito do homem. Percepção de Deus, comunhão com Deus, intuição de Deus. Então, o homem é formado de 3 partes. Quais são? Corpo. O corpo é formado de quê? Carne, osso e a alma. Mente, emoção, vontade. O que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Certo? E o espírito, intuição, percepção e comunhão. Ok, Deus fez o homem à sua imagem. E a semelhança? Qual era a semelhança que tinha no Adão? A semelhança era o caráter. Deus havia colocado no Adão, no primeiro homem, o seu caráter. Certo? Justiça, amor, eternidade. Não é isso? E viu Deus que era muito bom, muito bom. Então, isso aqui é o Adão, tá certo? Muito bem. E Deus fez uma companheira para o Adão. Qual é o nome dessa companheira? E qual foi a primeira palavra que Adão disse quando viu Eva? Está registrado na Bíblia. Posso dizer para os irmãos? Ele falou assim, é osso. Pode olhar lá, está escrito isso, é osso. Depois ele completou, né? Dos meus ossos. Mas ele olhou para a mulher e falou assim, é osso, é osso. Não é? Está lá, está escrito na Bíblia. Né? Deus não esconde nada de nós, irmãos. Não esconde nada, Ele é bom mesmo. Pode olhar o texto depois. Primeira palavra, quando ela chegou, é osso. Muito bem, então Deus fez o homem e a mulher. Agora vai uma pergunta para os irmãos. Qual o nome, menos o Lucas que vai falar, porque a Cristina também, que é minha irmã, que eu sempre falo para ela, qual o nome dado por Deus ao primeiro casal feito por Deus? Qual o nome do casal que Deus colocou? Essa ala de cá. Pode falar, irmãos. Hã? Vamos lá, todo mundo. Vamos falar? Qual o nome? Todos juntos. Mais forte. Nunca vi errar com tanta convicção. Meu Senhor. Vamos lá, Gênesis 5:2. Vamos ver se é Adão e Eva. O irmão, da gravação aí, se eu ficar andando aqui, atrapalha? Não? Vou chegar mais pertinho aqui, tá? 5, versículo 2. Alguém quer falar outra coisa? Como é que é o nome que Deus colocou? Hã? Vamos falar macho e fêmea, irmãos? Fala. Nunca vi errar com tanta convicção. Não é também não. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Os dois chamavam Adão. Quem colocou o nome de Eva foi o Adão, depois do pecado, certo? Mas o nome dado por Deus ao casal, feito por ele, é Adão. Falava Adão, os dois olhavam para Deus, certo? E Adão significa da terra, ou terra vermelha. Muito bem, então Deus fez o casal por nome de... E colocou Deus esse casal no jardim. Aí é fácil. Qual o nome do jardim que Deus colocou? Hã? Qual o nome do jardim? Todos juntos. Nunca vi errar com tanta convicção. O Éden, irmãos, é nome de uma região, não é nome do jardim. A Bíblia fala que Deus fez um jardim no Éden. Éden é nome de região, certo? E Éden significa presença. Deus colocou Adão na sua presença. E Deus deu algumas ordens. Quais foram as ordens que Deus deu? Lavrar a terra, cuidar da terra, dar o nome, crescer e multiplicar, mas havia uma ordem que ele não podia descumprir. Se ele descumprisse essa ordem, ele teria um castigo. É aqui que é o ponto-chave. Qual foi a ordem de Deus? Crescer e multiplicar, povoar a terra, não é isso? Cuidar dos animais. Mas eles também podiam comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, é isso? Não. Quais são as árvores que o Adão e a Eva podiam comer? Eram 2. Quais tipos? A árvore que produzia fruto e a árvore da vida. Tinha 3 tipos de árvores no jardim. A árvore que produz fruto, para o corpo,
A árvore da vida, que se Adão comesse, a vida de Deus entrava nele, ele ia viver eternamente, e a árvore da ciência do bem e do mal. Comendo desse fruto, o que aconteceria com o casal? Eles iriam morrer. Essa era a punição de Deus. Nós estudamos lá. É a punição de Deus para aquele que desobedece a Deus. É o castigo de Deus para o desobediente, é a morte. O salário do pecado é cemitério, irmãos. Eu trabalho na Zelo. Zelo trabalha com planos funerários. Quem não estiver aqui, prepara mesmo, porque vai morrer mesmo. Entendeu? Fez com a Zelo, vive mais 100 anos aí de vida, né? Já fiz a propaganda, né? Então Deus fez o Adão e prometeu para o Adão, no dia que eles desobedecessem, o castigo da morte. Falou, olha, de todas as árvores você pode comer, menos da ciência do bem e do mal. Porque no dia, presta atenção, que dela comerdes, certamente, todos juntos, Deus falou, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Lá no céu, houve a rebelião de um anjo. E esse anjo, irmãos, foi expulso do céu, porque Deus não fez anjo para desobedecê-lo, e nem o homem para desobedecê-lo. Deus fez o homem e a mulher para que o homem vivesse em comunhão com ele. Deus fala e o homem obedece. Esse é o propósito de Deus, fez para a glória dele. Só que lá no céu houve a rebelião de um anjo. E qual o nome desse anjo? Lúcifer. Esse anjo foi expulso. Quem expulsou esse anjo lá do céu? Deus mandou um anjo expulsar ele. Qual foi? Miguel. Mandou expulsar. E esse anjo foi, irmãos, veio. E ele chegou lá no jardim. E entrou no corpo de uma serpente. Usou um animal. E começou primeiro a conversar com a mulher, a auxiliadora. Ele não foi no cabeça. Ele foi na auxiliadora. No vaso mais frágil. A mulher é vaso frágil. Chegando lá, ele convenceu ela. É assim que Deus disse que você pode comer de todas as árvores do jardim? Ela disse, não, Deus disse que nós podemos comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Ele falou para nós, se a gente comer, a gente vai morrer. E ele disse assim, não vai morrer não, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão saber o certo e o errado. Não vai precisar mais de Deus. Mas o que ele escondeu da mulher? Que ela não teria força para fazer o certo, só o errado. Escondeu do homem também. E ela foi lá, pegou o fruto que não era para comer e comeu. Era o teste de Deus. O que não tinha nada no fruto, o que tinha era obedecer a Deus ou não. Era a palavra de Deus ali. Ela deixou a Deus sem autoridade e obedeceu um anjo. Ela pecou contra Deus. Pecar é errar o alvo. Quando a gente não faz o que Deus manda, a gente peca. Pecado desonra a Deus. Desonra a Deus. Então ela pecou contra Deus. E ela pegou o fruto e deu ao marido dela. E ele, sem tentação nenhuma, comeu. Sem tentação. Por amor, talvez. E eles pecaram. Qual era o castigo, meus irmãos, que Deus havia prometido? Hein? A morte. Irmãos, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Estudamos lá também. Quais são? Espiritual, a física, que todo mundo tem medo dela, qualquer dorzinha corre para o médico, e eterna. Eterna é onde? No inferno. Vamos falar juntos quais são as mortes? Espiritual, física, a eterna é onde? A física, cemitério, né? E a espiritual, o homem já nasce morto espiritualmente para com Deus. Ok, então Adão pecou, ele tinha que passar pela morte. Só que Deus falou que no dia que pecar, certamente, a pergunta que nós queremos fazer: Adão morreu no dia que pecou? E fisicamente? Quantos acham que morreu no dia que pecou? Levanta a mão. Quem morreu? Morreu bem depois, morreu com 930, né? Irmãos, é só um detalhe, tá? Não precisa crer desse jeito. Adão, ele viveu 930 anos e morreu. Deus falou que no dia que pecar morre, não é isso? Vamos lá para 1 Pedro.
achar aqui o texto. Vamos ver se Adão morreu no dia que pecou ou não. Ele morreu com 930, tá bom? 2 Pedro, desculpe, irmãos, capítulo 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Adão morreu com 930, faltou 70 anos para completar um dia. Ele não viveu nem um dia na terra, um dia da eternidade. Ele morreu no dia que pecou. 930. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Nem um dia sobre a terra. Ele morreu. Ok. Irmãos, esse pedestal vai representar cada um de nós. Nós somos filhos do Adão e da Eva. Certo? Filho de peixe é o quê? E filho de cobra? Cobra. E filho do Adão? Deu nós aí. Deu ruim. Tudo pecador. Tem uma natureza dele em nós. Certo? Nós somos os Adãos. Fala. A professora explicou lá. Cada um de nós, irmãos, é um Adão. Desobedientes a Deus. Certo? E qual é o castigo de Deus para o pecador, aquele que desobedece a Deus? A morte. Então nós vamos viver 50, 60, 70, 90, 100 anos, tá bom? 100 anos. E vamos morrer. Passando pela morte, o corpo é deixado aonde? É o corpo. Hein, irmãos? O corpo é deixado aonde? Na terra. E o espírito? Direto para o inferno. Vamos pensar assim, primeira mão dessa forma. Somos pecador por natureza. O castigo de Deus para o pecado é a morte. Ninguém escapa. Já nasce morto espiritual, passa pela morte física e vai direto para a morte eterna. Separação por toda a eternidade de Deus lá. Ok? Então vamos falar juntos. Somos pecadores, sim ou não? O que é um pecador? Desobedece? Qual é o castigo de Deus para o pecador? Passando pela morte, nós vamos para onde? Pode falar, irmãos. Vocês não querem, não? Ué, então tá. Não quer, tá bom. Deus também não quer, né? Mas quem fez o homem pecar? Quem que fez o homem pecar? Quem fez o homem pecar? O homem pecador, qual é o castigo? E depois da morte? Tá bom. Imagine você lá no inferno agora, irmãos. Só um pouquinho. Fica lá no inferno um pouquinho. Pensa aí. Imagine você lá. Tem gente lá, irmãos. E tem gente chegando lá agora. Deus viu essa situação, irmãos, essa história. E deixou correr desse jeito. Essa foi a história que ele escolheu. Ele sabia que Satanás ia fazer o homem pecar. Ele sabia que tinha que punir com a morte. E depois condenar o homem ao inferno. E ele permitiu essa história. Só que ninguém pega Deus de surpresa. Deus já tinha feito um plano para salvar, livrar o homem. De quê? Do inferno, da morte, do pecado que está dentro de nós, essa disposição que nós temos para desobedecer a Deus em palavra, pensamento ou atitude. Do juízo final. Vamos falar junto? Deus fez um plano para nos livrar. Livrar de quê? Todos juntos. Satanás, do juízo final. Mais uma vez. Gente, aprende rápido, que isso aqui dá uma tontura na gente. Vamos lá, Deus fez um plano para nos salvar. Salvar que significa livrar. De quê? Ok, o que Deus fez? Depois nós vamos acrescentar mais algumas coisinhas.
Deus fez um plano. Ele tinha um amigo. Qual é o nome desse amigo de Deus? Está lá no Velho Testamento. Abraão. Esse era o amigo de Deus. E Deus contou o plano para Abraão. Ele falou do Evangelho, a boa nova para Abraão. Abraão, vou fazer de você uma nação poderosa. Como a areia que está na praia. E as estrelas do céu. Os irmãos sabem, a areia da praia é o povo judeu. Estrelas do céu é a igreja. É o simbolismo da igreja. E ele falou, Abraão, eu vou fazer um plano. Eu vou fazer de você uma nação. E ele fez a nação. Trouxe a nação para dentro da terra deles, que Deus prometeu. E através dos profetas do Velho Testamento, Deus foi revelando o plano. Olha o plano aqui, ó. O que ele ia fazer para salvar o homem. Livrar o homem do inferno, do poder da morte, do pecado, de Satanás e do juízo final. Quando cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele, através dos profetas, irmãos, madrugando, trazendo a palavra, preparando aquele povo, para que ele realizasse, através do povo de Israel, o plano da salvação. E assim Deus não perdeu tempo, irmãos. 1.600 anos, Deus foi revelando a história. O conteúdo está todo aqui, na nossa mão. Alguém disse assim, presta atenção, irmãos, a coisa mais importante da nossa vida é a nossa Bíblia. Ela fala do nosso Senhor, o que Ele fez por nós, do céu, do inferno, da morte, das bênçãos. O que é mais importante na nossa vida é a nossa Bíblia. Vamos dizer juntos? O mais importante da minha vida, falam, o mais importante da minha vida é a minha Bíblia. Ok? Muito bem. Então Deus fez um plano. Quando colocou o povo de Israel lá naquela terra, Deus colocou os olhos num casal chamado Maria e José. E dessa mulher chamada Maria, Ele realizou o plano que Ele tinha estabelecido lá na eternidade. Deus entrou no útero daquela mulher e nasceu como homem. O verbo que era Deus se fez carne e habitou. Essa palavra habitar significa estender o tabernáculo. A morada dele é o céu. Ele veio até nós. Ele não mandou ninguém, Ele veio. Ele é o Pai, Ele é o Filho, é o Espírito Santo. Né? Em essência, cada um é o que é. O Filho não é o Pai não é o Filho. Mas em essência, sim. Mas com personalidade, não. Mas é um Deus só. Deus se fez homem, meus irmãos. O homem pecou, o homem tinha que pagar o castigo. Não tinha ninguém para pagar esse castigo. Deus se fez homem, irmãos. E Ele mostrou que Ele era Deus. Andou sobre as águas, perdoou os pecados, ressuscitou os mortos. Todos que tocavam nele eram curados. Mas esse não é o plano. O plano foi esse. Presta atenção agora, que eu já estou chegando no final. O castigo do pecador é a morte. Passando pela morte, Deus tem que condenar o inferno. Deus se fez homem. E o castigo do pecador, Ele pegou para Ele. Ele morreu no seu lugar, pagando o seu castigo. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Qual que era o castigo? A morte. As 3 mortes. Espiritual, que nós quando nascemos, não temos vida para Deus, apetite para Deus. Deus tem que nos dar vida para ter vida com Ele. Mudar o nosso espírito, como diz Ezequiel. Dar um novo espírito. Mas então ele vem e sofre o castigo no seu lugar. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava pagando o seu castigo. Espiritual. Ele teve a separação do Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é morte espiritual. Ele passou pela morte física. Está morto. Senão o evangelho cai se ele não morreu. Ele morreu. Porque esse é o castigo do pecador. E a Bíblia diz que ele foi a parte mais baixa da terra. Ele foi ao inferno. E pregou em espírito em prisões. Na época de Noé. Ele sofreu os 3 castigos que você ia sofrer. Que eu ia sofrer. Então, se alguém te perguntar, por que Jesus morreu? A resposta tem que ser rápida e clara. Ele morreu para pagar o meu castigo. Qual é o seu castigo? A morte. E Ele morreu no meu lugar. E quem é Jesus? É Deus.
E por que ele fez isso? Por amor. Na justiça ele me puniu com a morte, espiritual, física e eterna, mas no seu amor, ele se fez homem e sofreu a morte nele. É o pai pagando a conta do filho. É o pai pagando a conta do filho. E além, agora pensem comigo, meus irmãos, diante de Deus Pai, você merecia a morte. Lá na eternidade, Deus Pai falou assim, meu filho, vai lá e sofre a morte. Como é que chama o irmão aqui? O crime merece a morte. Os irmãos lá de Moaçu, cada um de vocês, merece a morte, meu filho. Eles são desobedientes, vão vindo Adão, desobedecer a Deus. Mas vai lá e sofre a morte no lugar deles. E o filho veio, irmãos, para fazer a vontade do Pai. E ele veio, se fez homem, e sofre a morte diante do Pai, no seu lugar. Ele estava sendo seu representante, só que ele incluiu você também. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi a sua morte. Você não vive mais para você. Você vive em Cristo. Perguntaram assim, o que é um cristão? Um cristão é uma pessoa, uma mulher, um homem, unido a Cristo. Em Cristo. É a palavra mais importante da Bíblia. Em Cristo. Não tem nada nosso. Tudo Ele. E para Ele. Então Ele paga o castigo. E quando Ele paga o castigo diante do Pai, Ele pega os seus pecados para Ele, porque Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por você, por nós. Ele assume o seu lugar diante do Pai. E o Pai disse assim, você vai sofrer então o castigo deles. E o castigo dele vai ser uma surra bem dada. É isso que o pecador merece. A boca, a mente, que pensa sempre o mal. A boca que fala coisas que não deve, que desagrada a Deus. As mãos e os pés. E assim aconteceu com o Filho de Deus. Seus pés foram pregados naquela cruz. As nossas mãos, era para ser a gente, mas foi Ele. A mão dele sofreu a punição no nosso lugar. A mente dele sofreu, irmãos, a cabeça dele sofreu a punição no nosso lugar. Era para ser a gente. Botaram uma coroa de espinho. Aliás, meus irmãos, nunca anda pela cabeça, tá? Pela mente. Quem anda pela cabeça é o quê? Cobra que anda pelo pensamento, pela mente. Não ande pela sua cabeça. A palavra mente vem de quê, irmãos? A raiz da palavra mente. Mentira. Não vem da palavra mentira? Então não acredite na sua mente, não. Vai te mentir, vai enganar você. E nem na mente do outro. Vai enganar você também. Não é? E nem pelas emoções. O crente não anda pela emoção, pelo sentimento. O crente anda pela fé. E nem pela vontade. Tem mais vontade. Não é? Porque quando Jesus morreu, foi a nossa morte. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Ok. Irmão, nós estamos que horário agora? Vai me colocar aqui como 5? Vou terminar 11 horas em ponto. Irmãos, vamos lá. Somos pecadores? Qual é o castigo? Quais são as mortes? A eterna é onde? A física. Espiritual, a separação de Deus, não é isso? Então tá, somos pecadores e o castigo é a morte. Passando pela morte, nós íamos para o inferno. Quem veio e pagou o nosso castigo da morte? Quem é Jesus? E é o próprio Deus. Certo? E onde ele pagou esse castigo? Na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele estava morrendo no lugar de quem? Não, tira a palavra nosso. Você é o pecador. Morreu no lugar de quem, meus irmãos? Seu lugar. Quem é o pecador? Quem merece a morte? Aliás, irmãos, tudo que tem eu não é bom, tá? Tudo que tem eu não é bom. Eu quero, você pode saber que está ruim. Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo. Alguém disse assim, quando a gente fala eu, nós estamos mostrando a nossa vergonha. Quando Jesus falava eu, ele estava mostrando a glória dele. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Quando ele fala eu, você pode saber que vai mostrar vergonha. Eu quero assim. Ih, mostrou vergonha. Eu gosto assim. Ih, mostrou vergonha. Ok? Então lá, somos pecadores, o castigo é a morte, passando pela morte o inferno. Deus se fez homem e pagou o castigo. Ele coloca na vida do pecador duas coisas, o arrependimento e a fé. O que é arrependimento, meus irmãos? É parar de mandar em si mesmo, parar de achar que está certo. E fé, confiança plena na pessoa de Cristo.
Os irmãos estão entendendo? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. A Bíblia salva? Não, a Bíblia mostra o Salvador. A igreja salva? Não. Ok? As boas obras salvam? A lei salva? 613 leis, né? Vamos cumprir a lei salva? Por que você é salvo? Porque Jesus já pagou o seu preço, castigo. Igual a irmã falou, nem por isso vão andar no pecado. O pecado desonra a Deus. É a graça. Deus fez um favor para você. Ele sumiu o seu castigo. Ok? Então ele coloca o arrependimento e a fé. Para terminar, o pecador morre. Engraçado, né? Vem a lei, depois vem a graça. A lei é o Velho Testamento, depois a graça, o Novo. Quando você olhar o Velho, a lei, você tem que prestar atenção no que o Novo Testamento está dizendo, porque o Novo agora é que vale para nós. Certo? Ok. Então o pecador morre, o corpo é deixado no pó, o espírito não vai para o inferno, vai para um lugar chamado paraíso. Paraíso. Os anjos levam a gente lá. Paulo foi ao paraíso. A Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu e desceu ao paraíso, onde estão os salvos. O ladrão da cruz foi levado no paraíso. Não foi? Jesus morre na cruz. Eu entendo assim. Ele vai ao paraíso, leva o ladrão lá, volta, vai às partes mais baixas da terra, depois entra no corpo dele e ressuscita. Mais ou menos isso. Não nessa ordem, mas é assim que eu penso. Então, o espírito é levado para o paraíso. Só que Deus não pode deixar o nosso corpo aqui na terra e o espírito lá no paraíso. Ele já pagou o castigo da morte. E nós cremos nele, ele deu essa fé para nós confiarmos nele, porque a fé é dom de Deus. É um presente de Deus. Então nós cremos, confiamos no Senhor. Ele morreu por mim, pagou meu castigo, não estou devendo mais nada. Ele gritou na cruz, está consumado, está pago. Não está devendo mais nada. Não há acusação mais. Aí ele não pode deixar, irmãos. Aí vai acontecer a ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar no último dia, o espírito volta ao corpo. E nós estaremos vivos de novo, para nunca mais morrer. Chamado vida eterna. Como a irmã diz, um corpo glorificado, não vai sentir mais dor, vai ter pecado nele, porque o pecado habita em nós. Nosso olhar tem pecado, irmãos, só de olhar. Não é? Então, não vai ter isso, irmãos. Vai ter mais tentação, porque tentação é coisa fora. A gente é tentado por causa da cobiça, diz a Bíblia, é os olhos. Começa tudo no olho, nos olhos. Dos olhos vem para a mão. Aí lascou, diz o outro, um amigo meu. Então, aqui, meus irmãos, a ressurreição dos mortos. Julgamento, nós vamos passar pelo julgamento, irmão, sim ou não? Quantos concordam, levanta a mão. Julgamento. Para condenação. Sim ou não? Romanos 8. Não há condenação. Vocês estão em Cristo. Porque Ele já pagou o castigo. Então fica inválido o castigo. Não há mais, irmão, julgamento. O julgamento que nós vamos ter como igreja é perante o tribunal de Cristo. Isso é para galardão. Não é para condenar. Nós vamos receber, irmãos, o que nós fizemos para o Senhor. Certo? Não tem mais julgamento. Nós vamos julgar os anjos. Certo? É assim que a Bíblia diz. Senão Cristo morreu em vão, hein? Certo? Ele fez uma obra perfeita. Ok. Então ele ressuscita, os anjos vêm à terra e tira a gente, leva para o céu, chamado arrebatamento. O que é arrebatamento? É ser levado às alturas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E o que vai acontecer aqui? Julgamento, condenação do ímpio, dos demônios e ser lançado no lago de fogo. Alguém disse assim, o inferno deve ser ruim, muito ruim, né? Irmãos, tem um lugar pior do que o inferno, sabia? O inferno é no estado final, não. É o lago de fogo e enxofre. Está escrito na Bíblia, que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Tem um lugar pior do que o inferno. Certo? Os irmãos entenderam? Então vamos lá, para encerrar. Tem quantos minutos? Hã? Quem me dá 5 minutinhos só para terminar? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 35. Uma hora, mais uma hora aqui, tá bom? Irmãos, vamos lá. Somos pecadores? Qual é o castigo? Quem fez o homem pecar? Irmãos, por favor, repita aí para fixar mesmo na mente.
Somos pecadores? O que é um pecador? Você é o pecador, né? Toda vez que você for escovar dente, você olha assim, é o pecador aí, ó. Apareceu aí com os dentes aí. Pecador mesmo. Tá bom? Não obedece ele não, tá? Não obedece o que apareceu lá no espelho, não. Qual é o castigo do pecador? Quais são as mortes? Força, irmãos. De novo. Passando pela morte física, nós íamos para onde? Quem veio, irmãos, por amor, por graça, por favor, e pagou o nosso castigo da morte? Ele sofreu as três mortes na cruz, tá? E ao terceiro dia ele vence a morte, porque ele é Deus. Está vivo, irmãos? Ele é real. Ele não é uma lenda, não. Ele existe mesmo. Ok. Ele paga o castigo e assume sobre ele todos os nossos pecados. Todos. Todos, todos. Nem por isso vão viver no pecado. A Bíblia diz para vencer o pecado, considerai-vos mortos para o pecado. O pecado está vivo, mas eu estou morto para ele. Está certo? O pecado só não tem poder naquele que está morto. Se você for lutar contra o pecado, você perde. Mas se você considerar morto, você ganha a briga. E ganha a briga melhor ainda, tomando a cruz cada dia. O camarada carregando a cruz, meu irmão, ele vai lembrar que ele está morto para o pecado, vai lembrar sempre do sacrifício de Jesus no lugar dele, e vai falar não para o pecado. Por isso que Jesus mandou tomar a cruz todo dia. Amanhã eu vou pegar a cruz, hoje eu vou pegar. Se uma pessoa te ofender, você vai ofender a pessoa? Não, porque você está morto. Morto não ofende, não briga, não tem razão. Você tem razão, irmão? Não tem não. Por quê? Estou morto. A mulher brigar com o marido, o que o marido vai fazer? Reagir? Não, está morto, mas reagiu, está vivo. Aí dá uma confusão danada. Certo? E se o marido ofender a mulher, o que a mulher vai fazer? Ficar quieta. Reagiu, falou, está vivo. Ficou